Ele jurou que nunca abandonaria, mas naquela noite fez exatamente isso. Essa é a história de Pedro. Pedro não nasceu herói, não era príncipe, não era sábio, não era religioso, era apenas um pescador, um homem comum, mãos marcadas pelo trabalho duro, pele queimada de sol, olhar acostumado ao horizonte do mar. Sua vida era simples: jogar redes, esperar os peixes, voltar para casa, repetir tudo no dia seguinte. Até o dia em que uma voz mudou tudo. Jesus olhou para Pedro e disse: "Vem e segue-me." Não houve explicação longa. Não houve promessa de riqueza. Não houve garantia de segurança. Apenas um convite. E Pedro, sem entender completamente, deixou as redes, deixou o barco, deixou sua rotina e seguiu. Nos dias que se seguiram, Pedro viu coisas que nenhum pescador jamais imaginaria: cegos enxergando, paralíticos andando, multidões famintas sendo alimentadas, tempestades sendo acalmadas com uma única palavra. Pedro passou a acreditar que estava diante de algo muito maior do que ele mesmo. Ele falava rápido, agia rápido, pensava depois. Era intenso, impulsivo. Quando Jesus perguntou: "Quem vocês dizem que eu sou?", foi Pedro quem respondeu: "Tu és o Cristo." E Jesus o chamou de pedra, fundamento, alguém que teria papel importante. Pedro acreditava que sua fé era forte, inabalável, que nada poderia fazê-lo desistir. Ele realmente se via como alguém leal, corajoso, pronto para qualquer coisa. Certa vez, em meio a uma tempestade, Jesus caminhou sobre as águas. Pedro pediu para ir também, e ele foi. Andou sobre o mar, mas quando olhou para o vento, para as ondas, para o perigo, começou a afundar. Jesus o segurou, e Pedro nunca esqueceu aquela sensação: fé e medo brigando dentro dele. Mesmo assim, Pedro continuou acreditando que, no momento decisivo, seria forte. Seria fiel and seria firme. E então veio a última noite. Jesus estava com seus discípulos em uma refeição. O ambiente estava carregado. Jesus falou sobre traição. Falou sobre despedida, falou que seria preso, que sofreria, que morreria. Os discípulos ficaram confusos, assustados. Mas Pedro declarou: "Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei." Era uma promessa bonita, sincera, vinda do coração. Pedro realmente acreditava nisso. Jesus então olhou diretamente para ele e disse: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Pedro ficou chocado, quase ofendido. "Senhor, eu morreria contigo." Jamais faria isso. Mas a vida tem uma forma estranha de testar aquilo que dizemos quando tudo está seguro. A noite avançou. Jesus foi ao jardim para orar. Os soldados chegaram. Espadas, tochas, gritos, correria. Jesus foi preso. E então o medo começou. Os discípulos fugiram um por um. A multidão que antes seguia Jesus agora observava de longe. Pedro decidiu seguir também, mas à distância, não perto o suficiente para ser reconhecido. Não longe o suficiente para perder Jesus de vista. Ele entrou no pátio, onde Jesus seria julgado. Uma fogueira ardia no centro. O frio da madrugada cortava a pele. Pedro se aproximou do fogo para se aquecer. Então veio a primeira pergunta. Uma mulher olhou para ele, seus olhos apertados, desconfiados. "Você também estava com ele." Pedro sentiu o coração acelerar, a respiração prender. Ele viu soldados, viu armas, viu perigo e respondeu: "Não o conheço." A primeira negação. Minutos depois, outra voz: "Você é um dos discípulos." Pedro sentiu o suor frio nas costas. "Não sou." Segunda negação. Silêncio pesado. E então, uma terceira voz, mais firme: "Eu tenho certeza. Você estava com ele." Todos observavam. Ele viu o risco. Ele viu a possibilidade real de ser preso também. E naquele momento, o medo falou mais alto que a promessa: "Eu não conheço esse homem." Terceira negação. E, naquele exato instante, o galo cantou. O som ecoou no pátio, curto, simples,
mas suficiente para quebrar o coração de Pedro. Ele lembrou das palavras de Jesus, lembrou da promessa que fez, lembrou da confiança que tinha em si mesmo e percebeu, ele falhou. O texto bíblico diz que Jesus olhou para Pedro naquele momento, um olhar silencioso, sem condenação, sem gritos, apenas verdade. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Não foi um choro simples. Foi o choro de quem se vê por dentro. O choro de quem percebe que não é tão forte quanto imaginava. O choro de quem ama, mas falhou. O choro de quem se decepcionou consigo mesmo. Naquele momento, Pedro acreditava que tudo tinha acabado. Jesus morreu. Foi colocado em um túmulo. O sonho parecia destruído. O futuro parecia vazio. E Pedro carregava dentro de si a culpa de ter negado aquele a quem prometeu fidelidade eterna. Mas esse não era o fim da história. Alguns dias depois, mulheres correram dizendo que o túmulo estava vazio, que Jesus havia ressuscitado. Confusão, surpresa, incredulidade e esperança. Pedro correu até o sepulcro, entrou, viu os panos e, aos poucos, a verdade começou a nascer dentro dele. Jesus estava vivo, e então veio o momento mais delicado. Alguns dias depois, ao amanhecer, Pedro estava novamente no mar, de volta às redes. Naquela manhã, um homem na praia gritou: "Lancem a rede do outro lado." Eles obedeceram, e a rede veio cheia de peixes. Como no dia em que tudo começou, João olhou para Pedro e disse: "É o Senhor." Pedro pulou na água, nadou até a praia. Chegou ofegante, emocionado, diante de uma fogueira, o mesmo cenário da sua negação, mas agora com Jesus vivo diante dele. Eles comeram em silêncio, o cheiro do peixe assado, o barulho das ondas, o vento suave. E então Jesus perguntou: "Pedro, você me ama?" Pedro respondeu: "Senhor, tu sabes que te amo ressus." Disse: "Cuida das minhas ovelhas." E perguntou de novo: "Pedro, você me ama?" "Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta minhas ovelhas." E pela terceira vez: "Pedro, você me ama?" Pedro se entristeceu, porque lembrou das 3 negações, mas respondeu: "Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo." E Jesus disse: "Então segue-me." Naquele momento, Jesus não julgou Pedro, não o humilhou. Ele o restaurou, transformou culpa em missão, queda em recomeço, negação em testemunho. O mesmo Pedro que negou tornou-se o Pedro que pregou. O homem que teve medo tornou-se o homem que enfrentou autoridades. O discípulo que caiu tornou-se líder de muitos. Não porque nunca falhou, mas porque foi restaurado. E essa é a beleza dessa história. Pedro falhou, mas a falha não foi o fim. O arrependimento abriu caminho para a restauração. O amor de Deus foi maior que o erro humano, e talvez você se veja em Pedro. Talvez você já tenha prometido coisas que não conseguiu cumprir. Talvez já tenha desistido de algo importante. Talvez tenha agido por medo. Talvez carregue culpa no coração. Mas essa história nos lembra que Deus não descarta pessoas por causa de suas falhas. Ele reconstrói, ele restaura, ele chama novamente. Pedro não foi perfeito. E mesmo assim, foi usado. Pedro não foi forte o tempo todo. E mesmo assim, foi escolhido. Pedro caiu, mas Deus o levantou. E se hoje você sente que falhou, saiba que sua história ainda não acabou. Ainda existe perdão. Ainda existe recomeço. Ainda existe propósito. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal. Aqui nós contamos histórias onde Deus transforma quedas em novos começos.